Bom, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Aprendendo sobre Mediunidade. É muito bom estar gravando agora o segundo vídeo do nosso canal, onde nós vamos falar mais um pouco sobre o que é a mediunidade, para que ela serve, o que nós podemos fazer com ela, como nós nos relacionamos com ela. Então a mediunidade é uma verdadeira ciência, ela tem um universo de coisas para nós tratarmos, que vai desde o psicológico até a energia, até a física, uma série de coisas. Então nós podemos aprender muita coisa sobre a mediunidade. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão mais uma vez acompanhando, assistindo o nosso vídeo no canal Aprendendo sobre Mediunidade, e que possam voltar sempre, que possam trazer perguntas, como muitos têm trazido perguntas através do Facebook, onde os vídeos também são compartilhados. Algumas perguntas nós vamos responder através dos próprios vídeos, e eu quero também dizer que nós estamos buscando melhorar o canal aos poucos, melhorando tudo, né? O som, uma série de coisas. Por exemplo, agora, esse vídeo eu estou gravando pela segunda vez, porque o primeiro vídeo deu um sério problema de áudio e agora eu estou fazendo uma nova tentativa. Para o futuro também, trocando microfones, essas coisas para poder melhorar a qualidade, para que você que assista, para que você se sinta mais confortável, se sinta melhor acompanhando o canal. Eu gostaria de pedir também para quem está assistindo, está gostando, curtindo o canal, aqui embaixo, nesse cantinho, né, que você pode ver aqui, desse lado, embaixo tem um sinalzinho de gostei e tem um botãozinho vermelho de inscrever-se. E também tem no cantinho do vídeo, né? Se você olhar aqui no cantinho do vídeo, ó, aqui está escrito assinar o canal. Então, se você clica no gostei, eu estou tendo uma resposta que as pessoas estão gostando do canal, estão achando o vídeo útil, estão aprendendo com ele. Se você se inscreve, você também ajuda o canal, demonstrando que você dá audiência para esse canal, que você quer receber novidades, que você se interessa pelo assunto. Então isso é importante para ter um feedback se todo mundo está gostando. Então, indo diretamente ao assunto do nosso vídeo de hoje nós vamos saber o que um médium sente, né? Nós vamos falar sobre isso, o que um médium sente, esses sintomas, vontade de chorar, raiva, medo, alegria, êxtase, esses sentimentos que aparecem de uma hora para outra para o médium e que ele não compreende. Às vezes você está ali tranquilo no teu cantinho quieto e de uma hora para outra você é invadido por sentimentos que você não estava, digamos assim, trabalhando eles, você não estava articulando, você não estava, por exemplo, sentadinho no sofá, não estava pensando em nada triste, mas de repente começou a ficar triste. Então nós vamos falar sobre essas coisas. No vídeo anterior nós falamos sobre como nós sabemos, né, como nós podemos saber se nós somos médiums ou não. Então, continuando o assunto mais diretamente, nós vamos falar sobre o que o médium sente. Então, segundo o meu roteiro aqui, porque nós temos que ter um roteirinho para o vídeo, porque senão a gente se perde na conversa e nos assuntos que vão surgindo na mente, né? O médium, ele é um captador de energia, isso nós temos que ter em mente. Então ele é como se fosse uma antena, que a todo momento está captando. Mas só o médium capta? Não, todas as pessoas captam essas energias. Só que o médium, ele capta com mais facilidade, né? Então ele fica mais atento a essas energias, o corpo dele recebe a repercussão dessas energias com mais facilidade. E o que acontece quando o médium recebe essas energias? Quando você sente um campo energético se aproximar, você sente repercussão no sentido de mudanças de humor. É a primeira coisa que a gente sente, né? Pode ser um desconforto simples, uma sensação que você não sabe o que é. Pode ser, como eu falei, uma coisa mais comum, uma das coisas mais comuns que as pessoas sentem é a vontade de chorar, é uma sensação de tristeza, que às vezes até é confundida com depressão, nunca esquecendo que você tem, é claro,
que sempre consultar um médico para saber se está tudo certo, né? Se você realmente não tem depressão, né? E eliminando essa hipótese, e aí você vai entrar no campo da mediunidade e procurar um centro espírita capacitado, né, experiente, e vai buscar formas de descobrir se realmente é uma influência mediúnica. Então você pode conversar com alguém, com médiuns mais experientes e se autoanalisar. Então essas mudanças repentinas de humor, a gente conhece a mais comum, a vontade de chorar, a tristeza. Mas pode também ser raiva, pode ser revolta. Às vezes acontece, digamos assim, um ponto de ignição, né? Alguém riscou o fósforo. Às vezes uma coisa pequena que te desagradou no dia, aquela coisa ela é o ponto de ignição para a tua captação de energia que vem de fora, e essa revolta aumentar dentro da tua mente e você ficar com raiva, ficar até com ódio. Você pode também ter sensações de êxtase. O que é essa sensação de êxtase? Às vezes tem um estado alterado de consciência, de se perceber em outro lugar, de ter sensação de você estar ali na tua casa, no teu trabalho, e de repente ter a sensação que está em outro lugar, né? Ou uma sensação de percepção ampliada. Essa sensação, vamos fazer um parênteses aqui, essa sensação de percepção ampliada geralmente não é uma coisa exatamente da mediunidade, ela é da paranormalidade, porque não é. A mediunidade, não esqueça, sempre está ligada à comunicação, você se interrelacionar com espíritos, tá? E a percepção de uma simples energia, tá? ou a percepção de um ambiente extrafísico está ligada à paranormalidade. Mas normalmente, quem é médium geralmente tem um grau também de paranormalidade e vice-versa. Então, fazendo um divisor, eu falei do êxtase, né, dessa sensação, dessa percepção do todo, mas também pode ser uma sensação de alegria profunda, uma alegria que te preenche, que te deixa, parece que você está em outro mundo de tanta alegria. Também pode ser uma sensação de amor, porque às vezes a gente se preocupa muito com falar do espírito que nos traz o que é negativo, e nós esquecemos de falar do espírito que traz o positivo. E os bons espíritos que se aproximam, eles também não impregnam a nossa energia, nos, digamos assim, contaminam, nos preenchem? Sim, quando nós nos aproximamos, os nossos campos energéticos que estão à nossa volta, eles se entrelaçam, eles ficam interseccionados, né? Então, nós compartilhamos essa energia. Se essa presença, esse outro espírito, essa alma ou consciência, como cada um entende, traz amor, traz alegria, traz sentimentos bons, nós também vamos compartilhar. Então, não esqueça, médium não é só para sentir coisas ruins. Então, a influência do espírito negativo, ele vem com uma simples aproximação. Os espíritos que não têm muita noção do plano espiritual, que não têm o conhecimento profundo de como funciona a energia, eles não sabem exatamente como te influenciar, mas eles se aproximam. Então, o simples aproximar e pensar e falar deles nos influencia. Digamos assim, a energia deles passa para nós, para a nossa aura, para a nossa mente, vem através da comunicação da nossa pineal, que é a ligação corpo-espírito, e repercute no nosso corpo, em hormônios, em sentimentos. Às vezes a gente sente arrepios, sente outras coisas mais. Então, isso transpassa do espírito. Pode ser, como eu falei, do espírito simples, daquele que se aproxima de você. Pode ser daquele que já tem noção, que você sabe que ele pode estar ouvindo, então ele já fala perto de você, porque ele sabe que de alguma forma você vai ouvir ou vai pelo menos sentir. Tem o espírito que tem a percepção de saber que você é médium, então ele fala sabendo que aquilo vai te atingir, né? Então tem diversos graus. E tem um espírito muito inteligente, que ele tem a capacidade de modular a energia dele, de transmitir diretamente para você, né? De forma que te atinja mais profundamente, te deixando mais triste, mais com raiva, mais revolto.
Então, vamos definir isso melhor. Então, o espírito simples, o espírito que simplesmente ele está triste, que pode ser um familiar, que pode ser um amigo, ele geralmente ele não tem a intenção de te ferir, de te prejudicar. Mas aquela presença dele com aquele sentimento causa isso. E isso é natural. A prova é que, por exemplo, no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, ou até em casa, se você tem um amigo ou um familiar que está triste, que está chateado, ou perdeu alguém e está se sentindo mal, e ele está o dia todo do seu lado, de alguma forma ele acaba te contaminando e você vai se compadecer, vai se sentir triste também, ou vai querer tentar fazer alguma coisa. Então, da mesma forma acontece com o espírito, isso é natural. Já o espírito que tem a percepção da mediunidade, que vê em você, ele sente que você também percebe a repercussão do que ele pensa, então ele vai querer falar contigo, ele vai falar no teu ouvido diretamente para ver de que forma ele consegue passar a informação. Que tipos de espíritos podem ser? Uma série de tipos de espírito. Pode ser um familiar que está com intenção que você ouça ele, porque ele quer dizer alguma coisa, ele tem a necessidade de falar alguma coisa, de passar um recado, ou de pedir perdão, ou de dizer qualquer tipo de coisa, né? Pode ser, por exemplo, eu falei de um outro espírito mais inteligente. Aí nós temos que fazer um divisor. Às vezes as pessoas se preocupam muito com o espírito simples, aquele espírito mais simples que te persegue, te chateia ou faz algum tipo de coisa. E nós esquecemos que existe um espírito muito inteligente. Tem espíritos que estão há décadas, há centenas de anos no plano espiritual e sabem como nos atingir. E o que ele faz? Este é mais perigoso, porque ele sabe o que está fazendo, ele está mal intencionado. Então ele te busca para te prejudicar de alguma forma. Mas por que existem esses espíritos? Aí existe, gente, um monte de situações para considerar. Pode ser um espírito que você prejudicou, você fez alguma coisa em relação a ele numa encarnação passada. Pode ser alguém que está sendo pago do outro lado, né? Para que possa, quando eu falo pago não é dinheiro, tá, gente? No plano espiritual é influência, uma série de coisas. E isso é um assunto para outro vídeo. Então, esse espírito, ele é mais perigoso porque ele sabe o que está fazendo e ele tem as ferramentas para fazer. Então, o que ele vai fazer? O espírito inteligente, ele vai te estudar primeiro. Ele não vai chegar de cara te influenciando como faz um espírito simples, um espírito mediano que só sente que você tem mediunidade. Ele vai te acompanhar durante o dia. Ele vai te observar quando você sai do corpo à noite, no sono. Ele vai ver o teu comportamento no trabalho, o teu comportamento em casa. Ele vai ver como você se relaciona com as pessoas. Ele vai buscar ouvir os teus pensamentos secretos, porque esses mais inteligentes, eles têm a capacidade até de ouvir os nossos pensamentos. Ele vai te observar quando você está sozinho, que não tem ninguém. Ele vai querer saber se você é honesto, na questão financeira, na questão com dinheiro. Ele vai querer saber se você é verdadeiro com as pessoas, se você é mentiroso, se você gosta de uma maledicência, se você cai muito facilmente em golpes dados através da sensualidade, se você é seduzido facilmente. Eu esqueci aqui na minha gravação, só um momentinho, deixa eu dar um não perturbe aqui no meu celular, porque ele está gravando e isso pode aparecer até no áudio depois, eu não quero que atrapalhe. Então, esse espírito inteligente, ele vai primeiro buscar todos os dados, tá? Para entender como você pensa e como você é no dia a dia. Ele vai pegar a tua fraqueza e vai te puxar por aquela fraqueza. Então, se você tem um ego inflado, você é uma daquelas pessoas assim que com elogios ou com alguma coisa que você realiza facilmente, o teu ego cresce e você começa a se achar superior a outras pessoas, ele vai te influenciar dessa forma. Sempre que você fizer algo, ele vai elogiar. Mentalmente do teu lado, ele vai te elogiar. Ele vai dizer como você é bom, como você é grande, como você tem capacidade. E aí quando alguém te criticar de alguma forma ou alguma coisa acontecer, que não acontecer da forma que você deseja,
ele vai trazer um outro tipo de influência no teu ouvido. Mentalmente ele vai dizer para você, poxa, você não é valorizado, as pessoas não te escutam, olha aquela pessoa te criticando, ela não te merece. Então ele vai ser sutil, ele vai, através da sutileza dos pensamentos, fazer você concordar com ele, né? Você dizer sim para os pensamentos dele. É como aquela técnica de vendedor que faz primeiro você concordar, dizer assim, você ama a sua família, aí você vai dizer sim. Você gosta de cuidar do seu filho, você vai dizer sim. Ele vai perguntar, você quer ter um bem-estar? Você vai dizer sim. Então você quer ter um seguro para proteger o futuro da sua família? Se você responder todas as perguntas anteriores, se não tem como você dizer que você não quer proteger a sua família, você quer. Então, da mesma forma, o Espírito ele vai te influenciar. O Espírito inteligente, com conhecimento do plano espiritual, ele vai te influenciar de uma forma bem sutil, para você concordar. E isso em diversos campos. E aí, gente, nós temos que nunca esquecer de vigiar os nossos pensamentos, né? Observar o que nós pensamos, como nós reagimos às coisas, para sempre diferenciar quando somos nós e quando são espíritos. Nós nunca... Deixa eu só separar aqui, gente, um assunto. Ó. Eu não vou fazer muita 9 horas no vídeo, né? Eu tô conversando com vocês, então vocês sabem que eu estou fazendo aqui, que eu organizo, separo os assuntos, fico de olho no vídeo, fico de olho no áudio que está gravando aqui do lado, né? Porque é a nossa conversa, que a gente não precisa sair, não vou ganhar Oscar aqui, tá? Fazer o melhor vídeo. Então, deixa eu separar o assunto aqui. Então, o médium, primeiro ele tem que ter muita paciência consigo mesmo. Ele tem que ir devagar, se autoestudar, se autoconhecer, cada alteração dele de humor, como ele é, como eu me sinto, como eu sou quando eu sinto raiva, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto ódio, né? Cada situação dessa, quando eu estou feliz normalmente e quando eu estou feliz exageradamente. Vocês sabiam que também é perigoso ficar feliz exageradamente? Vou explicar um porquê para vocês. Para o médium somatiza energias. Ele traga as energias para dentro de si também, ele também traz dos outros, né? E o que acontece? Ele aumenta. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Você está numa festa. Isso pode ter acontecido com muitos de vocês que estão ouvindo. Você está numa festa, está todo mundo muito feliz. Pode ser um casamento, um aniversário. Então tem um clima de alegria muito bom. E o médium, às vezes, ele se sente mais alegre que os outros. Parece que ele está mais feliz que o aniversariante, mais feliz que o noivo do casamento ou a noiva, né? Então ele fica um pouco mais. E se ele não se controlar, ele pode se tornar uma pessoa exagerada. Aquela pessoa que faz piadas exageradas, piadas de mau gosto, ou cria situações perigosas numa brincadeira, porque ele está muito animado, ele está num êxtase de alegria, que ele está somando, ele está pegando a soma da energia das outras pessoas. E como a gente diz no popular, ele se passa um pouco. Né? Mas então ele tem que se controlar nesse sentido também, porque às vezes dentro daquela alegria ele pode até falar coisas que ofendem as pessoas. Então a gente tem que ter cuidar em regular os botõezinhos da mediunidade. Então eu estava falando da paciência. O médium tem que ter a paciência consigo mesmo. E de certa forma a família, tendo conhecimento que existe a mediunidade naquela pessoa, no filho, no irmão, no marido, esposa, quem quer que seja, a família também tem que ter um pouquinho de paciência, né? É claro que às vezes a gente sabe que existem casos que você é médium e está numa família de pessoas que podem ser evangélicos, podem ser católicos ou de uma outra crença que não seja espiritualista, que não compreenda ou até seja meio radical quanto a isso. Então aí não vai ter muito jeito. Mas se você está já numa família espiritualista ou espírita, né, da doutrina espírita, então você tem que de certa forma conversar e como eu disse, conversar mesmo, é a comunicação. Se você está sentindo algo ruim, está se sentindo mal de alguma forma, fala, olha, estou me sentindo assim, pode ser uma presença, pode ser isso, pode ser aquilo, para que a família esteja ciente e não haja algum tipo de desconforto, briga ou algum desentendimento por causa desse tipo de situação.
Uma coisa importante que o médium também não pode fazer, que ele tem que tomar cuidado, é não utilizar da mediunidade dele como uma forma de suprir as carências. Eu já vi casos de médium que o médium na família ele tem uma sensação que ele é menosprezado. Desde criança ele já tinha aquela sensação mediúnica, então era meio que assim, aquele é o esquisito, é o estranho. Então o que ele faz? Quando ele tem, digamos assim, as sensações e que são mais severas, que podem provocar chegar próximo a uma perda de consciência, um desmaio, que aí, vejam bem, são situações bem mais específicas da mediunidade, quando tem uma ostensividade mediúnica muito mais forte e chega a prejudicar. Então existem médiuns que, devido à carência familiar, ele pega as sensações mediúnicas de chorar, tristeza, ou esses chiliques, assim, né? Se podemos chamar de uma forma bem popular, e usa isso para chamar atenção. Então ele está lá numa reunião familiar, num domingo, ele cai em choro, ele se joga no chão, ele se permite que aquela energia invada ele e dá vazão simplesmente. Por quê? Porque naquele momento ele vai receber atenção, todos vão se direcionar para ele e tudo mais. Então, mas o médium não pode fazer isso, porque médium, gente, não é coitadinho, não é um ser sofredor que está ali, que a gente tem que ter pena, não é isso, tá? Então vamos tomar bastante cuidado com esse campo da percepção. Importante, né? Eu falo sempre importante, então tudo é importante. Não é tão importante assim. Vai de quem está assistindo, cada ponto. Vão ter uns que vão gostar mais de um ponto, de outro ponto. Então cada um vai pegar um pedacinho e vai criar o seu conhecimento. E importante, antes de eu continuar aqui, tudo que eu falo, gente, não simplesmente acredita em mim. Não acha assim, aquele cara é o dono da verdade, nem eu me acho dono da verdade. Eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Kardec não tinha conhecimento do mundo, todo o conhecimento do mundo, Chico Xavier não tinha, né? Kardec, por exemplo, se vocês não sabem, se você é espírita e não sabe, procure na introdução do livro dos médiuns. Lá ele diz: este livro não encerra todo o conhecimento sobre a mediunidade. Kardec era um cientista, era um estudioso, então ele não deixou a obra dele acreditando que aquilo começava e terminava tudo que existe sobre mediunidade e espiritualidade. Então, busquem sempre o conhecimento, pesquisem as coisas que eu falo, corram atrás de outros autores, comparem as informações, tá? Importante, uma vez eu fiz um textinho na internet e eu lembro que eu me concentrei, desculpa, bati no microfone aqui, me lembro que eu me concentrei muito nas partes negativas que o médium sente. E uma pessoa foi lá e fez digamos assim, um adendo, uma correção, e disse: não esqueça que o médium tem as sensações positivas. Ela fez uma correção em muito boa hora. Então não vamos esquecer aqui, vamos lembrar. E olha como é positivo o negócio, né? O vídeo que eu gravei ontem, eu falei muito da parte negativa. E eu deixei meio de lado o positivo, ficou muito rápido, eu achei. Eu acho até que eu não abordei, né? Então, olha como é bom ter chegado no segundo vídeo. Então, o médium, gente, ele não é feito só para receber repercussões negativas. O médium também recebe energias positivas. Ele também recebe a presença de bons espíritos. Então, o médium, ele tem, quando um bom espírito se aproxima, se ele vem sentindo paz, nós também sentimos paz. Se nós estamos tranquilos, habilitados para captar essa energia, nós sentimos aquela tranquilidade que aquele espírito está passando. Se aquele espírito que se aproxima, ele vem sentindo amor, nós sentimos um amor lá dentro do coração que às vezes até a gente se emociona, né? Chora, mas chora pelo lado positivo, chora de feliz de estar sentindo aquele amor que ele vem trazendo. Então, às vezes, tem espíritos que se aproximam com uma consciência universal muito grande, e quando eles chegam perto, a gente se sente conectado com uma coisa maior. Parece que nós estamos ligados a todas as coisas do universo. Parece não, nós estamos, mas a presença dele faz com que a gente sinta isso mais forte, isso se acentua. Então, às vezes, muitas pessoas, vocês
Procurem na memória de vocês. Vão ter aqueles momentos que vocês vão lembrar assim, poxa, mas eu lembro aquele dia que eu estava cansado, deitei na cama e de repente parece que o meu corpo ficou amortecido e de um momento para o outro assim eu senti algum formigar e meu corpo relaxou. Né? Ou eu estava sentindo uma dor, aí eu fiz uma oração, eu senti, parece que tinha uma presença, alguma coisa tocando a minha cabeça, o meu ombro, e aí eu me senti bem. Então são essas presenças que trazem às vezes até curas para nós, algumas coisas simples ou até mais complexas. Às vezes tem espíritos, assim como tem um espírito mau que vem falar no nosso ouvido, nos dar instruções ruins, tem um espírito bom, que é aquele que vem dar conselhos, que vem dizer, olha meu amigo, estude para a prova amanhã, se prepare para que depois você não fique reclamando, então seja uma pessoa à frente, dedicada. Tem um espírito que vai dizer para você, olha, sabe aquela pessoa que se desentendeu com você? Vai lá, peça desculpa, é uma pessoa tão boa e vocês dois não merecem ficar sentindo raiva um do outro, deixa para lá. Então sempre nós recebemos conselhos. Gente, às vezes as pessoas se concentram no mal, elas pensam o tempo todo, estão desejando mal para mim, estão me amaldiçoando, estão mandando energia ruim, estão tendo inveja de mim, estão fazendo um trabalho de feitiço para mim, e as pessoas esquecem que lá no alto você tem anjo da guarda, né, que eu estou romantizando aqui, né, a gente fala anjo da guarda porque é um jeito bem popular de fazer, afinal eu tenho que falar de uma forma que as pessoas entendam. Não vou falar termos aqui que as pessoas não vão compreender, vou tentar pelo menos, né? Então tem os espíritos que são como anjos da guarda, nós temos espíritos familiares, nós temos amigos de outras vidas, amigos do plano espiritual, né, do nosso período entre encarnações, nós temos diversos tipos de companheiros espirituais que estão lá torcendo por nós, pela nossa vivência aqui, para que dê certo, para que a gente alcance os nossos objetivos. Então essas pessoas estão orando, estão pedindo, estão fazendo intercessões, estão indo em lugares, olha, será que não dá para ajudar ele naquilo, naquele outro, fazer tal tarefa, essa tarefa, melhorar isso, melhorar aquilo, vamos pegar ele durante o sono, levar para um outro lugar, conversar. Quantas vezes nós acordamos de manhã ou de madrugada e temos aquela sensação assim, poxa, eu estava tendo uma conversa tão boa com alguém agora, poxa, eu estava andando num lugar bonito e conversando e me sentindo tão feliz. Então nós temos que considerar que o plano espiritual nos ajuda muito, muito mais do que nós imaginamos. Então, na verdade, a influência do mal que nós passamos, esse prejuízo que o mal nos causa, é muito menor perante a ajuda que nós temos. Mas o que nós fazemos? Nós prestamos mais atenção, é claro, no mal, no prejuízo. Então, gente, vamos prestar mais atenção no bem. Importante, nós já estamos avançando o tempo aqui, não esquecer então, já encaminhando para os finalmente aqui, não esquecer, o médium deve se autoanalisar sempre, todos os tipos de sentimento que ele tem, sensações, repercussões que ele tem no corpo, não esquecer, quando você sente alguma coisa vindo de fora, essa sensação se traduz em hormônios, se traduz em alterações no corpo. Quantas vezes você não chegou do trabalho ou foi em algum lugar e voltou com aquela dorzinha de cabeça, né? aquela dorzinha chata, que às vezes dava até um mal-estar no estômago, dava uma espécie de embrulho. São contaminações, na maioria das vezes, são contaminações espirituais. Você, é claro, autoanálise. Primeiro, o que eu comi? Comi alguma coisa estragada? Me alimentei de alguma coisa que não pegou bem? Bebi demais? Sempre olhar essas coisas. Não fez isso? Mas como é que foi o meu dia? Me incomodei, me chateei, me aproximei de uma pessoa que eu não gosto muito ou que ela me causa um desconforto, né? E aí eu fiquei assim, opa, então o que nós podemos fazer? Então essas energias se traduzem, assim como a gente se sente bem com os espíritos positivos, pode se traduzir também em alguma coisinha ruim que nos prejudica. Uma dica boa, como é que nós vamos retirar essas energias e fazer uma limpeza básica? Tá? É claro que nós temos que cuidar da nossa aura, do nosso corpo, do nosso espírito sempre.
Mas quando nós sentirmos algo assim, que pode estar se aproximando, começando a acontecer, ou já aconteceu, já chegou na fase do dorzinho de cabeça e do enjoo, o que a gente pode fazer? Uma prática simples que eu recentemente até expliquei numa palestra no centro, né, que as pessoas podem fazer, é uma espécie de concentração usando a respiração. Como é que você faz? Eu chamei de técnica do balão. Isso é parecido com muitas coisas que existem por aí, né? Mas é uma coisa que eu uso muito particularmente, comigo funciona muito. E você pode usar em qualquer lugar de uma forma simples, discreta, né? Não precisa fazer gestual, não precisa fazer nada que outras pessoas vão perceber que você está fazendo isso. Então você pode sentado em pé, num cantinho qualquer, né? Você pode fechar os olhos ou não. Então você inspira profundamente, puxa o ar para dentro dos teus pulmões. Puxou o ar, segura 3 segundos. Né? Você conta rapidinho, 1, 2, 3 e solta o ar dos pulmões, lentamente e profundamente nos 2 sentidos. Não faz isso pela boca, faz pelo nariz. Então é um condicionamento, é uma forma de você achar a tua disciplina, colocar disciplina no teu corpo e no teu espírito. Então você inspira, e dessa forma você cria um ritmo. E você faz isso repetidas vezes. Você pode fazer por 3, 4, 5 minutos, 10 minutos, o quanto você achar necessário. E realmente funciona, gente. Aquela dorzinha de cabeça vai embora, aquele enjoo vai embora. Às vezes pinta um bocejo no meio, uma lacrimejada, assim, que é a repercussão energética acontecendo no nosso corpo. Porque quando nós respiramos, gente, o ar vai para o nosso pulmão e ele leva a energia que está contendo no universo, porque na natureza e no universo existe energia também abundante, porque é a energia de Deus que está por aí. Né? Muita gente chama de fluido universal na doutrina espírita. E então nós temos que mentalizar quando inspiramos que nós estamos trazendo essa energia. Mentaliza que você está puxando das árvores, da natureza, você está puxando para dentro do teu pulmão a energia que vem do sol. Né? Se preencheu com isso aí, você tem que pensar, eu não sou egoísta, eu vou mandar isso para fora. Então, você expira. E expirando, você pensa, eu estou mandando essa energia para as pessoas. Eu estou passando essa energia para as pessoas que estão à minha volta. Até para as pessoas que eu penso que são negativas. Que eu estou expirando esse ar e mandando energia positiva para o meu ambiente, onde eu estou. Mesmo para as pessoas que eu não conheço, que estão próximas a mim, eu estou mandando essa energia. Nunca neguem o envio de energia, porque isso é uma caridade. Para finalizar, gente, uma coisa que eu sempre pensei e mudei, digamos aí, de uns meses para cá. Eu tinha aquele pensamento como muita gente, muitos médiuns têm pensamento assim, quando eu sinto que vem uma energia ruim, eu já me tranco, eu me travo, porque eu não quero que aquilo entre em mim. Não, gente, você tem que fazer o contrário. Mentalize as energias do universo, traga ela para dentro de si, pode ser nessa prática da respiração, existem muitas outras, e se abra. Se você acha que está vindo alguma coisa ruim para você, expire e mande amor para essa coisa ruim que você acha que está vindo. Né? Mande sempre amor, se liberte, seja um filtro da energia divina. Quando você se libera, sente essa energia e manda de volta em amor, gente, eu vou dizer para vocês, isso é o pulo do gato para tratar as energias. Você evita muito de ser contaminado, você evita muito de carregar coisas para casa. Então, nunca se tranque energeticamente. Sentiu uma alteração, se concentra nas coisas boas e manda coisas melhores ainda. Tá? Sempre espalhando energia, porque isso, gente, é caridade, é gratuito, é bom e vai fazer bem para você, para os seus amigos, para toda a sua família. Então, já falamos sobre os sentidos, é claro, gente, eu não falei tudo, não encerrei, como disse Kardec, aqui tudo que existe e o que nós sentimos sobre a mediunidade. Com certeza tem muita coisa para falar, mas é o que tinha para esse vídeo, para que não fique muito longo. Experimentem as práticas, testem, coloquem lá nos comentários aí embaixo do vídeo, olha, fiz, não fiz,
eu tenho dúvida nisso, eu tenho dúvida naquilo. Mande perguntas, mande ideias de vídeos, assine o canal, dê um gostei, uma curtida ali embaixo, entre na nossa página que é também no Facebook, também é Aprendendo sobre Mediunidade, busque lá. Também lá temos um grupo, dentro da página a gente tem um link lá de um grupo onde a gente posta coisas também, conversa, troca informações. Então participe, interajam, porque o que nós precisamos fazer é trocar informações para nós sermos mais felizes na vida como médiuns e percebendo a maravilha que é ter contato com a outra dimensão, com a dimensão extrafísica que está à nossa volta. Agradeço vocês terem assistido esse vídeo até aqui, porque não é fácil guardar um tempinho para assistir vídeos na internet. Então eu desejo a vocês muita paz, muito amor, que vocês possam levar tudo de bom para o coração de vocês, espalhando sempre amor para todas as pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo, gente.